O Senhor nos chama que lance a tua ansiedade a Ele, Ele cuida, né? Lançar a ansiedade é contar pra Ele. Ele quer ser como um amigo. Tinha um amigo nosso, um profeta, um homem de Deus, que Deus revelava as coisas, que ele dizia: nós temos patamares de fé, né? Vai aumentando os graus de desafios, como tudo na vida. E quando eu desejo fazer uma oração com o Senhor, para que eu consiga visualizar Ele, eu pego uma cadeira, coloco do meu lado e digo: Senhor, Espírito Santo, tu tá aqui. E ele se permitia entender que Deus estava ali do lado dele, porque a gente tem dificuldade de visualizar algo que você não está vendo, né? Por isso que existe a palavra, por isso que existe a oração, por isso que existe o jejum, porque ele quebra o lado carne, o lado eu, o lado agora, o lado mundo que está cheio da gente, né? Que a gente está vendo ali dia a dia. Traz a transparência, traz mais clareza de fé. O que nos faz verificar a fé é meditar na palavra. Quando a gente vê uma história de uma Ana dessa, a gente diz assim: poxa, isso pode acontecer comigo. O meu Samuel pode chegar até mim no tempo do Senhor. O meu Samuel pode ser um problema familiar, pode ser uma dívida, pode ser um problema do filho. Um filho pode ser o marido, que a gente quer que às vezes seja um pouco melhor. Pode ser um problema que a gente não está dando conta. Bom dia, seguimos com o nosso devocional. A Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. E a gente está com a nossa série Inspirações de Fé, né? Como combinado, a gente vai fazer aí as nossas lives de segunda a sexta, de 5h35 e sábado e domingo às 7h07, tá? Então, a gente vai meditar sobre histórias bíblicas para a gente se inspirar, né? Tirar para os nossos dias. O Senhor, Ele é imutável, Ele é único. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa bússola, ela pode ser nossa inspiração, mesmo quando as histórias já são antigas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos nós. Já vejo gente aí chegando, colocando coraçãozinho, colocando o nosso emoji, né? Que é o pedra preciosa. Nós somos preciosos, tem uma linguagem pra mulher, caso você seja homem, uma linguagem pra mulher, né? E nós somos pedras preciosas nas joias da mão do Senhor. Fomos pagas com alto preço, preço de cruz, né? Fica o negócio bem na minha cabeça, porque o celular tá com o negócio. Nós fomos pagos com preço de cruz, então somos diamantes, né? Nós temos aí a nossa comunidade. Se você é a primeira vez que está assistindo essa live, assistindo aí nosso encontro, coloca aqui novato. Quem já está aqui há vários momentos, já está fazendo aí a Alexa Flix, né? Com os nossos devocionais anteriores, as nossas inspirações anteriores, coloca Eu Sou Diamante, né? O que é diamante para quem está entrando aqui do zero? Diamante é uma pedra preciosa de único valor, que não se deixa esquecer a sua preciosidade, que alcança altos índices de trabalho, né? Ela é moldada, ela é forjada, mas isso não interfere na sua essência, não interfere na sua preciosidade, na sua grandeza, tá? E nossa comunidade são uma comunidade de mulheres que amam a palavra, amam meditar sobre a palavra, mas amam também crescer. Então, se é a primeira vez que você está entrando aqui comigo, seja no Instagram, seja pelo YouTube, que fica salva, nós temos essa comunidade de mulheres que querem avançar, que querem progredir, né? A gente aprende sobre procrastinação, sobre melhoria, sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento e principalmente sobre a Bíblia, né? Que a gente vê muitos livros por aí, mas 85, 90% do que a gente vê já tem aqui nela, né? E hoje o personagem pra gente se inspirar, teve gente aqui colocando, quem sabe, Ruth, quem mais? Raquel, quem mais diz? José, boa ideia, José do Egito ou José pai de Jesus? Seja bem-vinda, Adriana, Érica, Diana, sejam bem-vindas. Já vamos compartilhar com 5 a 7 amigas, para que elas possam receber do Senhor também essa palavra. Sou apenas um instrumento, né? A gente é apenas um instrumento, compartilhamento para que a palavra do Senhor venha chegar a mais pessoas que às vezes a gente nem sabe que está precisando de uma palavra amiga. Seria aquela palavra que ela precisava e você foi o principal canal para que ela pudesse ser tocada e abençoada. Vamos nós? Abre tua Bíblia, não se deixe influenciar, mas tira tu mesmo as tuas próprias conclusões. Quero fazer uma oração antes de iniciar, tá? A gente é bacana, a gente tem o nosso devocional todos os dias para blindar, preparar a nossa mente antes de pegar no celular, antes de pegar no Instagram, antes de fazer qualquer outra coisa. Isso nos dá energia, nos dá fôlego, nos dá uma preparação antecipada antes do dia começar, tá? Então, Senhor Jesus, eu te entrego aqui, Senhor, nesse momento, a vida de todas as pessoas que estão comigo. Que a tua mão possa ser potente na vida delas. Tu sabes os desejos do coração delas.
Tu sabes o anseio, as necessidades, as dúvidas e as angústias. Tu és o Deus que tudo pode. Nos fez, fez muito. E mesmo assim nos ama. Sendo tão falhos, tão pecadores, nos amar independente do que façamos. Comigo. Toma, tira toda a capa, tira toda a névoa, que toda e qualquer ação do inimigo contra a vida dela, Senhor, nas mentes, nos olhos, no coração. Que assim como tirou a capa, tu tiraste a capa de Paulo, as escamas dos olhos dele, assim tu pode fazer com elas, que elas não precisem ler a Bíblia apenas como um livro qualquer de história, mas que elas possam se inspirar e perceber que podem se apegar do que a tua palavra diz e assim viver ela na sua vida e ter a sua abundância, a sua prosperidade, ter um caminho reto diante de ti, que te agrada e te louva, e assim ter grandes consequências nas suas atitudes. Te entrego, Senhor, toma nas tuas mãos cada uma dessas pessoas. Amém. Aqui, 1 Samuel 1, vamos que vamos. A história de Eucana e Ana. Gente, eu amo essa história. Sou muito suspeita de falar dessa história. Ana é uma mulher estéril, né? Ela é estéril. E nessa época, Eucana tinha ela e Penina. Nessa época, para a mulher, era uma honra. Para ela era questão de honra poder dar filhos poder dar filhos para os seus maridos. E Eucana amava a Ana. E Penina, ele não amava tanto assim. Então, Penina fazia de tudo para agradar a Eucana, trazendo cada vez mais filhos. E Ana não podia ter filhos, por isso ela era desprezada, ela era diminuída por Penina. Ou seja, uma tinha algo que não agradava o homem como ele queria, porque ele amava a Ana. E a outra precisava de algo. Ana precisava de algo que a honrasse perante a sociedade, né? Que era ter um filho, né? E aí aqui, Ana, já cansada, né? 1,6, 1 Samuel 1,6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar enquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Imagina, né? Aqui a gente está falando de Ana, que precisa de uma bênção impossível aos olhos dos homens, mas você pode pegar uma bênção impossível sua, né? Qual bênção impossível você tem hoje? Qual é o seu Samuel? Eu tenho o meu Samuel. Eu tenho o meu Samuel. Todos nós temos um filho que a gente está esperando do Senhor um milagre, né? Qual é o seu milagre que você precisa que o Senhor te auxilie hoje? Então, esse mesmo Deus, o mesmo Deus que fez isso por Ana, pode fazer também por nós. Mas ele tem uma individualidade, né? O tempo certo, ter essa intimidade com ele para entender o que você precisa fazer para que esteja cada vez mais perto dessa bênção. Se você já lançou na mão dele, né? Às vezes a gente tenta fazer com os nossos braços, nas próprias mãos, e a gente começa a estar tendo atitudes que cada vez mais se afastam do que a gente deseja. Aí aqui, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu chora? E por que não comes e por que estás de coração triste? Não se sou eu melhor do que 10 filhos, né? Ele dava uma porção dobrada para ela, como um amor, né? Como forma de dizer para ela: não se preocupe, isso não interfere para mim. Isso não é preocupante para mim, você não ter filhos, né? A oração e o voto de Ana, 1 Samuel 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se humilhou. A gente vê aqui um ponto extremamente importante. Deus se compadece dos corações contritos, né? Corações quebrantados. Deus, ele ama o humilde. Ele ama quando a gente reconhece: eu não posso sozinho, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque eu não posso. Eu não consigo, não está na minha dependência, das minhas mãos. Aí aqui a gente vê que ela abriu o coração, ela se humilhou. Os humilhados serão exaltados. O Senhor exalta o que se humilha. E a soberba, a autossuficiência, Deus abomina. Aí aqui, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres filho varão, aqui um homem, né? O Senhor o darei por todos os dias da minha vida, porque os varões, eles trabalhavam com nas guerras, né? Trabalhei aqui, darei por todos os dias da minha vida, sobre a tua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela para orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios. Porquanto uma só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma.
Por isso, Eli o teve por embriagada. O Eli era um profeta. E ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, Senhor, a sua mulher, sou uma mulher atribulada de espírito. Estou angustiada, né? Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Quantas vezes a gente não se passa numa situação como essa, né? Quem sou eu para dizer que não, né? Quantas vezes a gente não tem outra opção senão chorar, senão se derramar na presença do Senhor, senão me quebrantar, porque tem momentos que a gente realmente não tem poder sobre a situação. A gente não tem. E aí aqui não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, né? Que é o filho do inimigo do Senhor. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição que tenho falado até agora. Então ele respondeu ali: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela: ele era um profeta. Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no caminho e comeu. E o semblante já não era triste. Depois da nossa oração, a gente tem a tendência de se revigorar, né? Eu não entendi o que era orar. Eu pensava, olhar, você passa não sei quantas horas aí, sem... tem que orar de manhã, tem que orar tal hora. Qual é a graça? Eu me perguntava, não vou mentir, qual é a graça? Senhor, eu comecei a pedir ao Senhor, me diz qual é a graça, né? Aí o Senhor começou a me mostrar. Em uma das vezes que eu não estava bem, o Senhor disse: eu quero que você me busque 3 vezes ao dia. E eu, pronto, dele Daniel. Porque não é que ele precisa, eu é quem preciso, nós é que precisamos, né? Porque a oração, ela afasta aquele temor que eu estava tendo, um medo, uma angústia, uma opressão, uma ansiedade, tá? Mãos geladas, pés gelados, né? Pra mim funcionou assim, né? E o Senhor nos chama que lança a tua ansiedade a Ele, Ele cuida, né? Lançar a ansiedade é contar pra Ele. Ele quer ser como um amigo. Tinha um amigo nosso, um profeta, um homem de Deus, que Deus revelava as coisas, que ele dizia: nós temos patamares de fé, né? Vai aumentando os graus de desafios, como tudo na vida. E quando eu desejo fazer uma oração com o Senhor, para que eu consiga visualizar Ele, eu pego uma cadeira, coloco do meu lado e digo: Senhor, Espírito Santo, tu tá aqui. E ele se permitia entender que Deus estava ali do lado dele, porque a gente tem dificuldade de visualizar algo que você não tá vendo, né? Por isso que existe a palavra, por isso que existe a oração, por isso que existe o jejum, porque ele quebra o lado carne, o lado eu, o lado agora, o lado mundo que tá cheio da gente, né? Que a gente tá vendo ali dia a dia. Traz a transparência, traz mais clareza de fé. O que nos faz verificar a fé é meditar na palavra. Quando a gente vê uma história de uma Ana dessa, a gente diz assim: poxa, isso pode acontecer comigo. O meu Samuel pode chegar até mim no tempo do Senhor. O meu Samuel pode ser um problema familiar, pode ser uma dívida, pode ser um problema de um filho. Um filho pode ser um marido, que a gente quer que às vezes seja um pouco melhor. Pode ser um problema que a gente não está dando conta. Mas a gente está pedindo, suplicando, para que o Deus dos deuses cuide dessa petição, né? E aí aqui, qual é a sua petição? Qual é o seu Samuel? Então ele respondeu ali: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição. Assim ela ficou revigorada, né? Nasce Samuel e consagrado a Deus. Ana queria apenas um filho, mas Deus queria lhe dar um profeta. Um dos últimos juízes, último juiz dessa época. Foi ele quem escolheu Davi para rei, né? O que você quer pode ser só mais uma bênção para você, mas pro todo pode ser o que vai mudar a história de alguém. Pode ser o que um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, né? Naquela época eles faziam sacrifícios ao Senhor. Hoje em dia não precisamos mais, porque o Senhor Jesus já fez sacrifício, se fez ovelha, se fez. O Senhor Jesus já levou todas as nossas dores, as nossas cruzes, ele nos trouxe total
total relacionamento com Deus, tá? Nós não precisamos. Nosso sacrifício somos nós, sacrifício vivo, que abre mão de nós mesmos todos os dias para adorá-lo e bendizê-lo verdadeiramente. Apresentou a casa do Senhor a Siló, era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também trago como devolvida ao Senhor. Devolvida ao Senhor. Ela pediu, ela devolveu. Por todos os dias que viver, pois o Senhor pediu. E eles adoraram ao Senhor. Voto é voto, né? E aqui, em 1 Samuel 2, a gente vai ver o cântico de Ana, uma das mais lindas orações que a gente pode encontrar. Te dou como exercício de hoje, ler e reler esse versículo, esse capítulo. Então orou Ana e disse a oração da gratidão de Ana. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Deus honrou a Estéreo. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A rocha não há nenhuma, como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisa da arrogância da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos. Deus abomina o orgulho, né? E a soberba. O arco dos fortes é quebrado. Porém, os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andam famintos não sobrem mais fome. Até a Esther tem 7 filhos e que tem muitos filhos perde o vigor. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Deus, ele é quem dá o fôlego de vida e ele é quem tira no tempo certo, né? O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Né? O Senhor pegou Davi lá do meio, dos campos, que todo mundo ignorava, um pastor qualquer da família, e levantou ele entre os reis. Mas ele nunca esqueceu que quem colocou ele ali foi Deus, não foi a força nem o braço dele. Que é isso que Deus quer. Quando a sua vitória chegar, você não esqueça de adorar e exaltar ele, porque quem deu foi ele. Não foi nossa força, não foi nosso braço, não foi o nosso jeitinho. Levanta o pobre do pó, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem de trevas de morte. Porque o homem não prevalece pela força. Porque o homem não prevalece pela força. É uma das minhas orações. Senhor, que eu esqueça a força do braço, mas que eu ative, eu acesse o poder do Espírito. Porque onde tem o poder do Espírito, tudo se organiza. Coisas espirituais se montam. Quando a gente vai ver, nossa, eu sei que isso não foi eu. E ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas de morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Né? Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Naquela época, o Senhor estava desagradado dos sacerdotes que já existiam. Tinha os filhos de Eli, que as pessoas traziam as ofertas e eles eles desagradavam o Senhor, eles comiam, né? Estavam fazendo, e ao invés de ser para o Senhor o sacrifício, eles acabavam comendo. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, não se importavam com o Senhor. Aqui não tem dizendo o nome deles. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo este menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe faz uma túnica pequena, de ano em ano, e trazia quando seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Elcana e sua mulher dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar de filho que devolveu o Senhor. E voltavam para casa. O Senhor, ele é o Deus de dupla honra. Dupla honra. O Senhor, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável na nossa vida, independente do que você está vivendo no momento. Independente do que os olhos físicos veem. Por isso existe a fé. Eu vejo antes do acontecido. Né? Eu já vejo. E aqui, Ana pediu um filho. Quantos filhos você acha que Deus deu para Ana? Aqui em Samuel 2, 21. Deus decidiu lhes dar 5 filhos. Né? 6 filhos. Deus lhe deu 6 filhos. Ela prometeu, ela cumpriu pela honra de ser mãe. Mas é claro que ela sentia falta de cuidar, né? Cuidar desse filho. Então, o Senhor lhe deu, abençoou o Senhor a Ana e ela concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O Senhor lhe deu
6 filhos. A estéril, que queria um filho. Deus lhe deu dupla honra. Dupla honra. Né? Aí aqui, era, porém, ele muito filho. A gente pode tirar aqui. Sara também queria um filho. Ela já era idosa. Deus não lhe deu um filho apenas, ele deu a descendência de uma geração. Porque Abraão era o pai da fé, era o pai de multidões, né? Então, de uma estéril idosa, o Senhor fez uma grande nação. O Senhor é Deus que faz, não importa a sua situação. Ele é o Deus do impossível. Para os olhos humanos é impossível, mas para ele não, tá? Era, porém, ele já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel e disse, deitava com as mulheres e servia uma porta da tenda da congregação. Porque fazem tais coisas, pois de todo esse povo aos constantemente falar mal o procedimento. Os filhos dele continuavam a pecar, desagradar ao Senhor. Não, filhos meus, porque não é boa fama este que ouço, estás fazendo transgredir o povo de Deus. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será arbítrio. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviu a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor. Ô, Dona, pelo amor de Deus, não susta agora. Eu vim bem devagarzinho, só pra pegar a carteira de Alexandre. Vai passar meu fogo, eu consigo. Uma caixa menos seca. Agora tá ali, ó. E disse-lhe, por que fazei tais coisas? Pois todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que te ouço. Mas o jovem crescia em estatura e em favor. Veio um homem de Deus a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir em meu altar para queimar o incenso, para fazer a história sacerdotal perante mim. Aqui a gente vai ver uma promessa para os filhos do Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Aqui vem um profeta para falar que ambos morrerão no mesmo dia. Ele é ouvido, né, sobre essa morte, e aí ele cai para trás. Ele estava sentado de idoso, cai para trás e morre também. Então, a gente vê aqui a história de Ana. O que a gente pode pegar? Eu quero estimular. Gente, aqui é estudar mesmo, tá? O que a gente pode pegar de aprendizado da Ana? Estimular a pergunta. Estou estimulando a pergunta para poder estimular você a pensar, tá? O que a gente pode aprender, Alexandra? Vamos exercitar, colocar aqui o exercício. O que a gente pode aprender com a história da Ana? Nós podemos aprender que há poder na humilhação. Há poder em se humilhar ao Senhor. Deus é o Deus que se preocupa com a nossa dor, com a nossa necessidade. Deus, ele é um Deus que pode nos dar dupla honra, né? Deus também, ele é um Deus conosco, ele atende, ele escuta nossas orações, né? E às vezes o que você pode querer pode ser algo que pode ser benéfico para você, mas para ele pode fazer uma grande diferença para a obra dele, né? Então, há poder na oração, há poder em buscar, em engrandecer, em bendizer ele, né? E aqui, a gente pode ver mais um exemplo de grandeza e soberania do Senhor, em que em uma situação ele fazer dela grande, que a gente não esqueça que tudo que acontece na nossa vida, tudo que ele nos dá, é para que a gente possa ser útil para outros, né? Depois que eu aprendi isso, caiu assim, uma chave para mim, né? Abriu assim uma chave, uma chavinha. Tudo que você quer, Alexandra, precisa honrar a Deus. Você precisa ser mordoma dele. Quer ser mordoma. Minha vida, minha casa, meu lar, meu tempo, tudo tem que ser para ele, né? Esses são os verdadeiros adoradores, né? Quero uma bênção. Alexandra, quero um carro, né? Não é dos meus desejos. Quero um carro. Esse carro vai honrar, adorar o Senhor? Vai ajudar para a obra dele? Vai levar pessoas que precisam, que estão precisando... Nossa, que esqueci do nada. Que estão precisando dele. Então, o que ele tem muito me ensinado é isso, né? Alexandra, você me busca primeiro. Busca o meu reino. E o que acontecer na sua vida é para honrar o meu nome. Nossa, fica tão em cima, né? É para honrar o meu nome, tá? Tudo que acontecer na tua vida é para contribuir pro meu reino. Tudo que acontecer na tua vida é para contribuir pro meu reino, tá? Então, que a gente possa aprender com Ana,
Ana em Samuel 1. Quem é o meu Samuel? É uma dívida, é uma saúde, é uma casa, é um problema familiar? O que eu estou me derramando no Senhor, pedindo, suplicando a Ele? Não importa o que seja, Ele cuida, Ele vê. Bom dia, Lidiane. Ele vê, né? Ele cuida, Ele vê. E Ele vai fazer a vontade dEle no tempo certo. O que a gente quer precisa louvar e engrandecer a Ele. Precisa ser útil para o reino. Quero ganhar bem. Um exemplo. Você vai honrar outras pessoas, você vai abençoar outras pessoas. Isso foi uma das coisas que Deus mais me tocou quando eu estava na minha soberba. Passei aí 20 dias de prova no financeiro. E o Senhor pegou e disse: Deus, o que é isso? Eu fui chorando. Deus, o que é isso? Deus, o que é isso? 6 coisas Ele começou a dizer que eu estava errando. Você não está buscando 3 vezes ao dia, você está fofocando, você não está abençoando os outros, você não está devolvendo meu dízimo. Eu precisei passar pela prova do dízimo, eu e Deus, para entender que o devorador existe, né? O devorador existe, não foi religião, não foi líder que me disse. Eu precisei penar para entender. E você precisa separar uma parte da sua renda para abençoar os outros. Porque Deus ama os necessitados. Deus usa e Deus cuida dos necessitados através de nós, né? Então eu entendi que eu precisava mudar. E comecei a mudar. E comecei a ver diferença na minha vida. Então, que a gente possa saber quem é o nosso Samuel. Que a gente não esqueça que Deus é o Deus de dupla honra. Que se Sara era estéril, que a gente pode ver quem é o meu Samuel. Que Sara era estéril, queria um filho. Deus prometeu um filho na sua velhice. Se ela era estéril, Deus não lhe deu um filho somente. Deus deu o início de uma grande geração. Ana era estéril, Deus não lhe deu só um filho, Deus lhe deu um profeta. Deus não lhe deu só um filho, Deus lhe deu 6 filhos. Deus é o Deus de dupla honra, que ama agradar os seus. Deus ama cuidar dos seus. Tá bom? Ele ama cuidar de você também. Não se preocupe, sua situação, lança Ele. Entrega na mão dEle. E tudo mais Ele fará. Entrega o teu caminho, consagra as tuas coisas a Ele. Que o mais Ele fará. Eu quero ouvir o teu testemunho, tá bom? Quero ouvir o teu testemunho. Me conta aqui depois o teu testemunho. A gente nunca pede por adorar, bendizer e engrandecer a Ele. Mais do que se preocupar em ver nossas próprias necessidades. Certo? Fez sentido pra você até aqui? Coloca aqui embaixo a nosso emoji de diamante. Só te peço isso, tá? Te vejo amanhã, 7/7, domingo, com mais uma inspiração de fé. Se essa palavra fez sentido pra você, compartilha com a amiga. A amiga pode estar precisando de uma palavra e tá faltando só você pra fazer a diferença no compartilhamento pra vida dela, tá bom? Nos vemos amanhã e até a próxima!